Bom dia, meus amados. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical, onde essa escola bíblica é um pouco diferente, né? Sabemos que hoje nós comemoramos a Páscoa, né? A morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual sem Ele nós não estaríamos aqui, né? Então vamos encurvar nossas cabeças. Vamos agradecer ao nosso Senhor, não porque hoje, mas por todos os dias. E relembrar não só hoje, mas lembrar a cada momento o que Ele fez por nós. Oremos. Maravilhoso e santo e eterno Pai, mais uma vez te rendemos graças pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, por essa manhã que se inicia, onde nós temos o privilégio que, mesmo distantes, mas tendo o mesmo Espírito, aonde juntos, mesmo separados, estamos louvando a Ti, porque o Senhor é o único digno de toda honra e toda glória. Abençoa essa escola bíblica dominical de Páscoa, que seja para a sua honra e glória. Em nome de Cristo, que nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Bom, vamos cantar um hino do nosso cantor cristão, o hino 87, que é o Calvário, né? Cantemos todos juntos. Oh, como foi que meu Jesus assim sofreu na triste cruz, não só na cruz, mas no jardim agonizou e foi por mim. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. O grande horror da escuridão apavorou a multidão. Rasgado o véu me fez saber que terminou o seu sofrer. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Que dor cruel na cruz sofreu, seu sangue ali Jesus verteu. Sim, foi por mim, pra me salvar, pra eu enfim no céu morar. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, oh sim, Jesus por mim morreu. Amém, meus irmãos. Foi ali na cruz que Cristo pagou o preço de nossos pecados. Foi ali na cruz que Ele derramou o seu sangue para que nós, hoje, nós temos a honra, o privilégio, o prazer de estarmos louvando e chegando na sua presença por intermédio do seu sangue. Nunca esqueça disso, irmãos. Vamos abrir agora nossas Bíblias
E vamos ler o Evangelho de Marcos. Vamos ler o capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo, e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros, e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E à hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou.
e o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez te rendemos graças pela Tua palavra, porque aqui nós sabemos o Seu amor glorioso, um amor tão grande ao ponto de Cristo deixar Sua glória e se tornar um homem, um miserável como nós, aonde Ele se humilhou, aonde Ele se esvaziou-se, e como nas palavras de Paulo, aniquilou-se a si mesmo, para se tornar em forma de servo, para pagar, para riscar a escritura de dívida que era imposta contra nós. E é através da Tua palavra que nós reconhecemos e temos a fé, porque é através dela, através da pregação dela, que nós podemos reconhecer que somos pecadores, onde ela fala aos nossos corações, e o Teu Espírito faz com que nós nos convencemos do pecado, da justiça e do juízo. Te pedimos que continue a nos agraciar, em nome de Cristo. Amém. Bom, vamos cantar mais um hino, né? O hino 49, também do nosso cantor cristão, que tem o título Tudo Fez Jesus. Hino 49 do nosso cantor cristão. Cantemos todos juntos. Cristo tudo fez completo, nada por fazer deixou, vida do mais doce afeto, Ele para nós comprou, seu feito nosso gozo, nossa vida, sua cruz, seu cálice amargoso, nossa vida que produz. Cristo tudo fez completo, nada por fazer deixou, vida do mais doce afeto, Ele para nós comprou, seu feito nosso gozo, nossa vida, sua cruz, seu cálice amargoso, nossa vida que produz. Amém, irmãos. Graças a Deus, o hino ele é bem pequeno, mas traz uma verdade grande, que tudo Cristo fez completo, nada ficou para fazer.
Cristo morreu de uma vez por todas. O nosso pecado foi pago de uma vez por todas. Então, com a morte de Cristo, o véu ali se abriu e agora nós temos livre acesso ao Pai. Irmãos, como nós falamos quarta-feira, hoje, teremos uma escola bíblica diferente, a escola bíblica de Páscoa diferente, onde o foco principal é as crianças. Mas nada impede que nós, adultos, possamos assistir, porque a mesma palavra que fala às crianças deve falar a nós também. Porque é a mesma palavra de Deus, o mesmo Espírito. Então hoje quem vai trazer a lição bíblica é a tia Meire. A tia Meire vai dar aula hoje, a nossa irmã Meire. Meirinha, ela vai trazer essa lição falando sobre a Páscoa. E que possamos prestar atenção, não apenas as crianças, mas nós adultos também. Porque nós podemos aprender muitas coisas. Então eu passo a palavra para a irmã Meire. Minha irmã, Deus abençoe você grandemente. Bom dia, crianças! Como vocês estão? Estão bem? Hoje nós iremos ter uma escola dominical diferente. Uma escola dominical para que as crianças possam adorar e engrandecer o nome do Senhor. Como o pastor Anderson disse, quarta-feira, no culto de oração, a escola bíblica dominical, a EBD de hoje, será para as crianças, para que elas possam ter um momento com Deus, já que estamos há tanto tempo sem ir para a casa do Senhor. Então, hoje, você, criança, chame seus tios, seus avós, seus pais, seus primos, seus amiguinhos, para ouvirem da palavra de Deus, para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje eu estou me sentindo muito grata a Deus, porque Deus nos deu a oportunidade, através da internet, de podermos cantar louvores a Ele, de podermos aprender da sua palavra. E hoje, sendo um dia em especial, vocês sabem, crianças, qual é o dia hoje que nós comemoramos? Muito bem, a Páscoa. Além de ser o dia do Senhor, que todo domingo, nós cristãos, nós que já aceitamos Cristo como Salvador, tiramos para louvar e engrandecer o nome do Senhor com mais fervor, tirando o dia todo para o Senhor, pois o sétimo dia foi o dia que o Senhor descansou. E além disso, nós temos um motivo de agradecer a Deus hoje por Ele ter enviado o seu único Filho para morrer por nós, o Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, mais do que os outros dias, nós devemos estar com os nossos corações agradecidos ao Senhor. Então, para começar esse momento com as crianças, nós vamos abaixar as nossas cabeças, crianças, e vamos adorar o Senhor em oração. Nós vamos falar com o Senhor. Então, eu peço para você, em reverência para a palavra de Deus, em reverência ao Senhor, abaixar a sua cabeça, fechar os olhinhos e pensar em quão grande é maravilhoso estar adorando ao Senhor nesse dia. E quão grandes são as maravilhas que Ele faz em nossa vida. Então, nós vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Senhor Deus Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo seu amor, pela tua misericórdia que se renova. Abençoe, Senhor Deus, para que nós possamos estar hoje com os nossos corações abertos para ouvir a tua palavra
e também, Senhor, alegres por termos essa oportunidade de te louvar e te adorar e engrandecer o teu santo e maravilhoso nome. Abençoe cada criança que está hoje aqui comigo, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, o melhor para ti, adorando ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia que o Senhor nos dá, pela semana que o Senhor nos deu e pela semana que se inicia. Obrigado, Senhor Deus, pela nossa família. Obrigado pela proteção que o Senhor nos dá em meio a tantas dificuldades, Senhor Deus, que passamos. Mas sabemos que temos um Deus maravilhoso que nos protege, nos fortalece e nos dá vitória em cada dificuldade que passamos. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Então, amadas crianças, nós iremos começar o culto hoje, a EBD, com o corinho infantil Bom Dia com Alegria. Então, para nós despertarmos, para nós estarmos alegres, para nós podermos ter um dia maravilhoso, nós iremos cantar a música, o corinho infantil Bom Dia com Alegria. Bom dia com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem. Vai tudo bem? E aí, crianças, eu não estou escutando, vocês estão animados hoje? Vamos cantar um bom dia bem animado para o Senhor? Bom dia com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem. Vai tudo bem? Amém! Que bom, saber que nós somos abençoados, com um dia tão maravilhoso. E que nada, quando nós temos Deus em nossa vida, faz com que nós fiquemos tristes, caídos. Não, nós devemos estar alegres, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que faz todas as coisas para o nosso bem. Então, nós vamos agora cantar o hino infantil. É fácil de entender e logo após nós iremos cantar o corinho infantil Pare, eu vou contar-lhe. Então eu quero que vocês cantem com bastante alegria, com bastante disposição e ensine os adultos que estão ao seu lado a cantar esses corinhos também. Então vamos cantar? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Crianças sem demora, aceitai a salvação. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar pra me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora, de todo o coração. Crianças sem demora, aceitai a salvação. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou. Muito bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor.
né? O primeiro corinho que a gente viu, ele diz o quê? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, o Senhor Jesus morreu, né, na cruz. Então, que possamos estar agradecidos por esse ato de amor, né, esse ato de amor do Senhor Jesus, que foi morrer na cruz em nosso lugar. E agora, nós vamos ouvir uma história bíblica baseado em Êxodo, capítulo 7 ao capítulo 12, que vai falar um pouco do que iremos ver hoje na nossa lição bíblica, chamada A Páscoa Real. Então vamos com reverência, né, prestando atenção, porque vocês vão ver que quando eu for falar a lição bíblica, muitas coisas que eu falar está dentro dessa história que nós iremos ver agora. Então, vamos ver nesse momento. Deixe meu povo ir. Moisés e Arão disseram ao faraó: o Deus dos israelitas diz que você deve deixar o povo dele em liberdade. Se você não os libertar, coisas ruins vão acontecer. Mas o faraó não quis ouvir. Assim, Deus transformou a água do Egito em sangue. Ninguém podia beber. Depois, ele encheu as casas do Egito com rãs. Elas estavam por toda parte. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então Deus encheu os céus do Egito com piolhos. Eles cobriram as pessoas como poeira. Depois ele mandou muitas moscas contra a terra do Egito. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Por isso, Deus matou os animais do Egito: cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, vacas e cabras. Então ele cobriu os egípcios com feridas. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Depois, Deus mandou pedras de gelo para destruir as plantações do Egito. Sua cevada e linho foram destruídos. Então, ele enviou gafanhotos para comer as plantas que restaram. Ainda assim, o faraó não quis ouvir. Então, Deus enviou escuridão em toda a terra. Mas novamente, o faraó não quis ouvir. Deus disse: eu vou matar todos os filhos primogênitos do Egito e todos os primogênitos dos animais. O meu povo deve matar um cordeiro, comê-lo e colocar seu sangue nos batentes das portas. Verei o sangue e passarei sobre suas casas. Aquelas crianças não vão morrer.
Vocês se lembrarão disso para sempre. Isso será a Páscoa. Os israelitas obedeceram a Deus, mas os primogênitos dos egípcios morreram, até mesmo o filho do faraó. Finalmente o faraó ouviu. Ele deixou os israelitas irem embora. Amém. Como é bom, né, ouvir a palavra de Deus, principalmente da maneira como vocês viram, né, que foi mostrando, né, todo o processo ali do povo de Israel quando ele estava para sair do Egito, onde eles eram escravizados. E agora nós iremos cantar mais 2 corinhos infantis. O meu coração era sujo e Cristo já ressuscitou. Espero que vocês continuem cantando com alegria. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez Jesus sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vive está, aleluia. E para sempre reinará, aleluia. Muito bem, amém, né? Glória a Deus. Agora nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo sabedoria a Ele e também que nossos corações estejam abertos para ouvir da palavra do Senhor e que possamos praticá-la em nossas vidas a cada dia. Então vamos fechar os nossos olhinhos e orar? Santo Pai Eterno, obrigado, Senhor, por esse tempo que estamos tendo, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado por cada criança, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra e que elas, Senhor, possam estar com os corações abertos para aprendê-la e praticá-la em sua vida, Senhor Deus. Que possamos, o mais breve possível, estar de volta à Tua casa, em comunhão, Senhor, uns com os outros, que possamos, Senhor Deus, estar aprendendo cada dia mais da Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor e a Tua misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então,
agora nós vamos para a nossa lição bíblica, tá certo? Como eu disse há pouco tempo atrás, a nossa lição bíblica será a Páscoa Real. Eu começo perguntando para vocês, crianças, o que é a Páscoa? Nós vamos ver que a Páscoa está na Bíblia, a Páscoa verdadeira, certo? E o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos saber, né, sobre o que Deus quer para as nossas vidas e o que precisamos fazer para agradá-lo está aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Se você ainda não sabe ler, peça para sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, tio, tia, ler para você. É muito importante que, mesmo que você não saiba ler, mas você ouve. E através, né, do que você ouvir, você vai saber o que você precisa fazer para agradar a Deus, certo? Então, a verdadeira Páscoa está aqui na Bíblia. E mostra em Êxodo 1 o povo de Deus, os hebreus, né, conhecidos como israelitas. Eles eram um povo aprisionado, né? Se vocês prestarem atenção em Êxodo, vocês vão ver que o povo ele era escravo do povo egípcio, né? Onde o rei Faraó ele reinava. Então, o que acontece? Mas o povo de Israel, eles foram aprisionados lá no Egito através quando José, ele veio, né, sendo vendido pelos seus irmãos, ele veio para o Egito como escravo, e aí o que aconteceu? Deus abençoou ele e ele virou o governador do Egito. Só que aí, depois da morte de José, começou a reinar um outro faraó. E esse faraó, ele não conheceu a José. O faraó que foi do tempo de José, ele era um rei bom, né? Ele acolheu a família de José, ele organizou casas para o pai de José, para os irmãos, para que eles estivessem perto de José. Só que com a morte, com o passar do tempo, né, morre-se um faraó e o filho fica como sucessor, né, do pai. E aí, esse faraó, ele era ruim, ele não gostava do povo de Deus. Ele achava que o povo de Deus, com o tempo, ia dominar o Egito, né? Até que ele mandou matar os meninos, né, pequenos, né, para que não pudesse crescer o povo de Israel, para que as mulheres hebreias pudessem casar com os homens egípcios e aí não teria descendência, né, o povo de Israel não multiplicaria. Mas Deus, ele já tinha um propósito para o povo de Israel. Tudo está nas mãos de Deus, né? Nada foge do controle do Senhor. Ele sabia do sofrimento do povo de Israel. Ele sabia o quão difícil era a vida do povo de Israel no Egito. Mas ele também faz tudo no seu tempo. Então, mesmo ele sabendo do sofrimento, né, do povo de Israel, ele estava preparando a libertação do povo de Israel. Mas eles teriam que esperar o tempo do Senhor. Mas aí, o que aconteceu? Deus mandou Moisés como para libertar o povo de Israel do Egito. E Deus, né, deu ordens a Moisés para que ele passasse ao povo de Israel para poder obedecer a Deus. E uma dessas ordens fez com que o povo de Israel, né, fosse libertado.
E nós vamos ver mais à frente qual foi essa ordem de Deus que fez com que o povo fosse libertado do Egito. Foi aí, né, que começou a ser comemorado a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Este é o significado da Páscoa. Então, vocês sabiam que em João 8, né, o livro de João 8, 34 e 36, os versículos 34 e 36 do capítulo 8 do Evangelho de João, nos diz que, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Este é um outro tipo de prisão, no qual todos se encontram por causa do pecado, uma vez que todos pecaram e estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Como diz Romanos 3, os versículos 9 e 10. E Romanos 3, 23 diz o quê? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. É tudo aquilo que não é da vontade de Deus que nós façamos. Como, por exemplo, mentir, pegar as coisas do amiguinho que não é nossa, sem pedir, brigar com os irmãozinhos, né? Um irmão brigar com o outro e vice-versa. Desobedecer os pais também é pecado. Então, como é que a gente sabe o que é pecado ou não? Lendo ou ouvindo a palavra de Deus. Que Deus diz tudo aquilo que desagrada a Ele e que nós não podemos fazer. Então, mas mesmo assim, né, eles presos, Deus, ele libertou o povo de Israel, os hebreus do Egito, porque ele tinha uma aliança com este povo. O amor de Deus para com aqueles que viviam como escravos sempre foi muito real. Deus sempre amou o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo desamparado. Quando eles precisaram de comida, Deus mandou comida. Quando eles precisaram de água, Deus mandou água. Né? Então, Deus nunca... Deus fez com que eles andassem no deserto 40 anos, né? Sem precisar comprar roupa, sapato. Deus supriu todas as necessidades deles. Então, Deus amava o povo de Israel. Deus ama o povo de Israel. Ele cumpria sua promessa de cuidar deles e de abençoá-los. A saída deles do Egito foi uma grande prova de amor de Deus para com eles. Dessa mesma forma, Deus, ele quer libertar a mim, a você, todos que estão presos na escravidão do pecado. Por isso que ele enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer por mim e por você. Como diz João 3,16. Quem é que sabe esse versículo memorizado? Vamos falar todos juntos? Você aí da sua casa, eu aqui, mas eu quero que cada um fale assim com firmeza, com força, né? Sabendo de tudo que Deus fez por nós, né? Nesse versículo. Então vamos falar? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu posso tirar a palavra mundo e colocar, porque Deus amou Rosimeire de tal maneira
que deu seu único filho para que Rosimeire, crendo nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todas as crianças que estiverem assistindo, né, que estiverem participando da escola dominical, possa colocar o seu nome nesse versículo, para que você veja o amor que Deus tem para você, como eu também vejo o amor que Deus tem para comigo. O amor dele é tão grande que ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. E a maneira como Deus libertou os escravos israelitas, né, do Egito foi maravilhosa. Se olharmos, né, a história como vimos anteriormente na passagem bíblica, né, na história bíblica que vocês viram, fala a trajetória do povo de Israel, né, para chegar até a libertação. Deus mandou quantas pragas para o Egito? Muito bem. Deus mandou 10 pragas para o Egito para que Faraó pudesse libertar o povo de Israel. Porque o coração de Faraó estava endurecido. Ele não queria de maneira nenhuma que o povo de Israel fosse embora. Por quê? Porque eram seus escravos, né? Eles que construíam os palácios, a cidade grande, né, do Egito. E aí, se o povo de Israel fosse embora, se os hebreus fossem embora, o que ia acontecer? O povo egípcio que ia trabalhar, né? E isso o faraó não queria. E aí, Deus enviou as 10 pragas, né? Como você viram, rãs, piolhos, úlceras, né? O céu ficou tudo escuro, né? E aí, por último, Deus mandou o quê? Uma tragédia para o povo egípcio. Outras tragédias já haviam acontecido antes, né? Que foi essas que eu falei, mostrando o poder de Deus para convencer o faraó a libertar o povo de Israel. E nenhuma daquelas anteriores, as rãs, os piolhos, fez com que Faraó amolecesse o coração dele para libertar o povo. Mas aí Deus, como ele é poderoso, né, e tudo ele faz conforme a vontade dele, ele enviou a última praga, que foi a morte dos primogênitos das famílias dos egípcios. E para que não afetasse os hebreus, essa praga, porque nenhuma das anteriores afetaram o povo hebreu, o povo de Deus. Mas essa seria diferente, por quê? Porque o anjo da morte iria passar pelo Egito e aí ia começar a entrar na casa das pessoas e matar, né, tirar a vida dos primogênitos, dos filhos mais velhos das famílias, o primeiro filho de cada família egípcia. E para que o povo de Israel não fosse afetado, Deus deu uma ordem para o povo. Ele disse o quê? Que o povo de Israel teria que cada família pegar um cordeiro puro, sem mancha, bonitinho, branquinho, matasse e pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse nos umbrais da porta, nas laterais e em cima das portas. E quando o anjo da morte passasse e visse aquele sangue nas portas, ele saberia que ali morava uma família israelita, uma família do povo de Deus. E o que aconteceria? Ele passaria direto. Ele não tiraria a vida, não mataria a vida do primogênito da família do povo de Israel.
para você ver que Jesus, ou que Deus, me perdoe, que Deus, ele sabe de todas as coisas, tudo está nas mãos dele. E aí, da mesma forma, com o passar, né, mais para frente, nós vemos, né, a partir de Mateus, no Novo Testamento, né, o outro cordeiro, né, um cordeiro santo, né, imaculado, sem mancha, né, um cordeiro puro, né, que é o Senhor Jesus Cristo, que Deus mandou para libertar o povo dele, né, para libertar as pessoas do castigo eterno, da morte eterna. E aí Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, quando começou o seu trabalho aqui na terra para a salvação de nós pecadores, foi apontado pelo profeta João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 29, como o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A saída dos israelitas da prisão do Egito foi possível por quê? Porque os israelitas obedeceram à ordem de Deus, né? A palavra de Deus, fazendo com que fosse, né, passado o sangue nos umbrais da porta e como um sinal para o anjo, né, que traria a morte a todos os primogênitos do Egito, para que ele não entrasse na casa do povo de Israel. Então eles agiram exatamente como Deus ordenou. E é assim que nós devemos fazer também. Nós devemos fazer exatamente o que Deus nos ordena na sua palavra. Não tirar nem colocar. Ah, mas eu gosto disso e minha mãe e meu pai não deixam eu fazer. Ah, eu gosto disso porque é bom, mas a palavra de Deus diz que não deve fazer. Então, você não deve fazer, né? Se a palavra de Deus diz que você deve obedecer aos seus pais, não tem mais. Você deve obedecer aos seus pais, porque Deus diz, e não porque a gente acha bom, ou porque eu gosto. Não. Então, o povo israelita obedeceu a Deus. E Jesus também, ele foi um exemplo perfeito de obediência, pois sendo ele Deus, antes a si mesmo se esvaziou, Deus deixou de estar, né, lá no céu, né, com o Pai, assumindo a forma de servo. Ele veio aqui para a terra, né? Ele nasceu como uma criança, como um bebezinho, como vocês nasceram. Ele cresceu como vocês, né? Ele trabalhou com o pai dele, mas o que aconteceu? Ele deixou de estar lá com o pai, com Deus, né? Que ele é Deus, e veio para ser homem, né? Veio como homem, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz, Como diz Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Então, antes de Jesus morrer na cruz, ele passou por momentos muito difíceis. Vocês sabiam, criança? Orando ao Pai em verdadeira agonia, mas pronto para obedecer ao Pai, dizendo: não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. Um grande exemplo para as nossas vidas. Então, na noite em que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito,
fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Era a morte, a sepultura, a tristeza, a dor. Jesus também, ele foi até a morte de cruz, e ele foi crucificado. Seu corpo foi colocado numa sepultura. Vocês sabem o que é sepultura? Sepultura é o corpo de Jesus, ele foi colocado dentro como se fosse uma caverna e fechado, né, a pedra, né? Ele foi, vocês verem em desenhos, né, tipo uma caverna com a pedra como sendo porta, né, fechando. E Jesus efetivamente experimentou a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, como a gente viu anteriormente, Romanos 6:23. E a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. No dia da saída dos israelitas, estes não tiveram a dor da morte em suas casas, por causa do sangue de um cordeiro na porta. Em Jesus, a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele pagou o preço do salário pelo pecado, com a sua morte e sepultura. Vejam, crianças, que Jesus, ele deixou, né, a sua casa lá no céu, né? Ele estava tranquilo lá, mas por que ele deixou? Para vir morrer por mim e por você. Porque se ele não tivesse feito isso, o nosso futuro, né, quando nós morrermos, seria o inferno, a morte eterna. Mas através do sacrifício que Jesus fez na cruz, nós podemos agora ter a vida eterna com Ele no céu. Olha que maravilha! No Egito, um anjo anunciou a morte aos primogênitos. Em Jerusalém, o anjo anunciou vida, né? Ele anunciou a Maria, como diz em Mateus, né? Ele anunciou a Maria que ela estaria esperando um filho, né? E esse filho se chamaria Jesus, o Salvador, né? O que vinha salvar o povo da morte eterna. Só que houve, né, no primeiro dia da semana, quando Jesus, depois que Jesus morreu, em Mateus 28, 1-8, no primeiro dia da semana, 3 dias depois da morte de Jesus, algumas mulheres foram ao sepulcro, muito preocupadas em como removeriam a grande pedra da entrada do túmulo. Só que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago. Vocês já viram um relâmpago? Aquela coisa clara, né? E a sua veste, alva como a neve, branquinha. E os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos, desmaiaram. Mateus 28, especificamente o versículo 5, ele diz: não temais, porque sei que buscai Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E retirando-se aquelas mulheres,
apressadamente do sepulcro, elas tomadas de medo e ao mesmo tempo de grande alegria, elas correram para anunciar aos discípulos de Jesus. Os escravos israelitas, agora eles estavam livres para começar uma nova vida. Eles saíram do Egito e estavam livres para ir chegar à terra que Deus tinha prometido a eles, a terra de Canaã. Inclusive, eles passaram a contar os anos a partir deste extraordinário acontecimento. Tudo agora era novidade e eles partiram para uma linda terra prometida, a terra de Canaã. Jesus Cristo, o Filho de Deus, depois de morrer na cruz e ser colocado na sepultura, ressuscitou triunfantemente. Jesus, ele não ficou morto, como as pessoas às vezes colocam Jesus como ele ainda estivesse morto. Mas Jesus, ele não está morto, ele ressuscitou. Isto é fantástico. O Senhor Jesus, ele não ficou morto na sepultura. E hoje, justamente hoje, que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. No caso, Jesus morreu na sexta-feira e hoje, domingo, nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo. A Páscoa é isto. No passado, os israelitas libertados da escravidão do Egito, pelo sangue do Cordeiro, né? Foi através do sangue do Cordeiro, nos umbrais da porta, que eles foram libertos do Egito. No presente, agora, nesse tempo que nós vivemos, os que creem em Jesus Cristo estarão libertados da escravidão do pecado e serão salvos eternamente. Mas como isto pode acontecer? Vamos ver o que diz Romanos 10, do 8 ao 10. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem poderá imaginar a alegria daqueles pobres escravos hebreus saindo para uma nova terra? Você imagina este momento? Os escravos israelitas passaram tanto tempo sendo escravos do Egito e agora eles estavam libertos. Como você se sentiria nesse momento? Assim também há uma alegria muito grande no coração daquele que tem os seus pecados tirados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Você sabe que há uma grande alegria no céu quando um pecador se arrepende? Lucas 15, 7 nos diz isso. Páscoa é o momento de festejar com alegria tudo que Jesus fez em favor do pecado por causa do grande amor de Deus. Não é a alegria dos ovos de chocolate, como as pessoas dizem na Páscoa, né? Na minha casa não pode faltar ovo de chocolate, porque senão para mim não é Páscoa. Para mim não tenho alegria se não comer um chocolatezinho nesse dia. Só, crianças, que nós devemos lembrar que nós temos chocolate o ano inteiro nos supermercados. E o ovo de chocolate nada mais é do que o chocolate derretido
e colocado o que você gosta mais dentro daquele ovo de chocolate. Você pode, em um momento que seus pais estiverem podendo, pedir para eles comprar uma barra de chocolate, pedir para sua mãe derreter e fazer numa forma o molde e colocar, quando tiver, né, geladinho, durinho, colocar o que você quiser dentro. Bis, bombom, o que você quiser. Mas necessariamente, ou não precisa ser no dia da Páscoa. Até porque não é isso que nós comemoramos, não é isso que nos satisfaz. O que nos satisfaz é saber e ter a segurança que Cristo, ele morreu na cruz por mim e por você, para nos salvarmos da morte eterna, né? Para que o nosso coraçãozinho, como o corinho infantil que a gente cantou anteriormente, né, diz: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o precioso sangue tão alvo assim o tornou. Então quer dizer, meu coração era sujo, porque tinha muito pecado. Mas o que aconteceu? Eu confessei os meus pecados ao Senhor. Eu pedi para que Jesus entrasse no meu coração. E aí, ele pegou e limpou o meu coração. E tirou toda a sujeira que tinha nele e deixou ele limpinho. E você também pode fazer isso. Você pode confessar os seus pecados ao Senhor, pedir para ele retirar toda a sujeirinha do seu pecado, dos pecados no seu coração e fazer com que ele more no seu coração, pedir para que ele venha morar no seu coração. E aí você passar a obedecê-lo em tudo, através da palavra de Deus, através da Bíblia. Por isso que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós não ficamos parados. Não, pelo contrário. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que buscar conhecer aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Da mesma forma que nós nos alimentamos durante o dia. Quantas refeições você faz por dia? Você fica um dia sem comer nada? Não. Você precisa comer para quê? Para ficar forte, saudável, poder brincar, né, poder se divertir, não ir para uma cama de hospital e sim estar forte. Da mesma forma, nós, quando aceitamos Cristo como Salvador de nossas vidas, pedimos para Jesus entrar no nosso coração e limpá-lo, nós temos que estar constantemente nos alimentando da palavra de Deus, para que assim nós possamos obedecer ao Senhor e não pecarmos mais. E você já fez essa experiência? Você já aceitou Cristo como Salvador de sua vida? Você já se arrependeu dos seus pecados? Quando nós aceitamos Cristo em nossas vidas, nós não fazemos mais aquelas coisas que nós fazíamos antes. Nós não mentimos. Nós procuramos não mentir, né? Nós não procuramos obedecer aos nossos pais. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus e não a minha. Você tem a certeza que estará para sempre com Jesus no céu? Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos essa certeza. Sabe por quê? Porque João 14, versículos 2 e 3 nos diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Isso é o Senhor Jesus falando. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Então Jesus, ele não quer estar no céu sozinho. Ele quer se encontrar conosco também, que nós possamos estar lá. E um dia ele vai vir buscar aqueles que um dia fizeram a decisão de pedir para ele morar no seu coraçãozinho, de aceitá-lo como Salvador de nossas vidas. Nós sabemos que dia é esse? Não, mas nós esperamos, confiando que será breve. Então, para que você tenha essa certeza também, quando uma pessoa chegar para você e dizer, quando você for embora daqui da terra, quando você não estiver mais aqui, aonde você vai estar? Aí você com firmeza disser, eu estarei no céu com o Senhor. Sabe por quê? Porque eu pedi para ele entrar no meu coraçãozinho e limpar todo o meu coraçãozinho dos pecados que eu cometia. E agora eu sou uma nova criatura. Eu sou um filho de Deus, através do sangue de Cristo. Então, João 1, 11, 12, ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Que maravilha saber que nenhuma condenação existe para aqueles que confiam em Jesus e que o recebem como seu Salvador e Senhor. Jesus é o que veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós podemos ver que quando Jesus foi crucificado, muita gente queria que ele fosse crucificado. Eles não aceitaram Jesus como o Messias, como o Salvador que veio salvar a humanidade dos seus pecados. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, antes de nós pedirmos para Jesus entrar no nosso coração e fazer morada nele, nós éramos criaturas de Deus, criadas por Deus, né? Desde Gênesis, onde diz, né, onde está escrito sobre a criação do homem, a criação da mulher, a criação dos passarinhos, a criação da terra, né? Nós somos criaturas de Deus. Mas a partir do momento que nós pedimos para Jesus entrar no nosso coração, nós passamos a ser filhos de Deus, não por merecimento nosso, mas pelo ato de amor que Jesus fez na cruz por nós, derramando o seu sangue por mim e por você. Então, crianças, recebam Jesus, né? Conheça a libertação dos seus pecados, pelo sangue que ele derramou na cruz. Experimente a liberdade de se tornar um filho de Deus, pela fé em Cristo. Este, sim, é o real significado da Páscoa. É o que nós devemos crer e agradecer a Deus, né, por tudo que ele fez por nós, mesmo que não merecíamos esse amor tão grande dele. Mas ele, pela sua misericórdia, nos concede a oportunidade de se tornar filho dele. Então, que possamos, a partir de hoje, né, com o real sentido da Páscoa, saber que o que agrada ao Senhor no dia da Páscoa é nós estarmos engrandecendo, agradecendo ao Senhor por tudo que ele fez na nossa vida. É um dia de estarmos alegres, não um dia de tristeza, porque Jesus ele não está morto. Jesus ele está vivo, porque ele ressuscitou e ele está com o Pai, esperando o dia de vir buscar a sua igreja, de vir buscar os seus filhos. Então, que nós possamos ser gratos a Deus por tudo e principalmente pelo amor que ele tem para cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus, né, para que nós possamos ter coragem de falar da palavra dele para outras pessoas que ainda não conhecem como Salvador e Senhor de suas vidas.
E amém por aqueles que já fizeram essa decisão um dia, né, de aceitar Cristo no seu coração e pedir para Ele fazer morada no seu coração. Então, que nós possamos orar pelos nossos familiares, que ainda não fez essa decisão, pelas pessoas, né, que estão doentes também, para que elas reconheçam Jesus como Salvador de suas vidas e agradecer a Deus por tudo que Ele faz, pela proteção, pelo amor, pela misericórdia. E que Deus abençoe vocês, crianças. Permaneçam firmes nesse período de pandemia. Permaneçam firmes, confiando que o Senhor está protegendo vocês e sua família. E se cuidem, né? Porque Deus protege, mas Ele quer também que nós façamos a nossa parte. Usar máscara, lavar as mãos direitinho, né? Ter cuidado, certo? Então nós vamos orar agora e agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Oremos. Santo Pai eterno, agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos a Deus, Pai, pelas maravilhas que o Senhor faz e fez, Senhor, e continuará fazendo. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus, seu Filho amado, ter vindo aqui na terra, Senhor Deus, e ter morrido em nosso lugar, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por Ele ter entregado a sua vida, Senhor, por amor a cada um de nós. E que possamos, Senhor, reconhecer esse ato de amor e convidá-lo, Senhor, a entrar em nossos corações e fazer morada, Senhor Deus. E que a partir deste momento, Senhor, nós possamos obedecer ao Senhor em tudo, não envergonhando o Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos tornarmos seus filhos através do sangue de Cristo. É no nome santo do Senhor Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês, crianças. Amém. Graças ao nosso Deus. Meus amados, que possamos investir em nossos filhos, em nossas crianças, né, sobrinhos, netos, porque eles precisam ouvir da palavra de Deus. Como Moisés fala em Deuteronômio, que possamos aproveitar cada instante, cada minuto, né, que nós pudermos estar ali instruindo a criança aonde ela deve andar. E nós que somos os responsáveis para ensinar os nossos filhos a estarem no caminho do Senhor. Não sabemos se no futuro eles continuarão, mas quando nós chegarmos na presença de Deus, nós podemos dizer, a escolha foi deles. Não dizermos que poderíamos ter feito mais, mas que possamos estar lendo, estar orando junto com eles, mostrando que o melhor caminho, a melhor escolha que eles possam fazer é aceitar a Cristo como Salvador. E eu achei interessante um vídeo que eu vi hoje, né, no status do WhatsApp de um pastor amigo meu, onde tinha um jogador, né, ali, eu creio que é aqueles jogadores de base, eu não entendo de futebol, mas o repórter chegou para ele e perguntou qual era o seu sonho, né? O repórter chegou, qual o seu sonho? Qual o time que você gostaria de jogar? Na Série A, Série B? Você gostaria de jogar no Flamengo, no Botafogo, no Vasco, enfim? Qual é o seu sonho? Aí ele chegou para o repórter e disse, olha, o meu sonho é chegar no céu e dar honra e glória ao Senhor, que é o único digno de toda honra e toda glória. Então que possamos estar instruindo os nossos filhos, para que eles possam honrar e glorificar o nosso Deus. Pois bem, amados, né? Deus abençoe a todos. Agradecemos aí a irmã Meire
onde ela trouxe o estudo para a criança. Orem por esse projeto que temos, né, de voltarmos com o ensino com as crianças, né, porque eu sempre digo, as crianças é o futuro da igreja, né, então temos que fazer com que cheguem mais crianças, principalmente não para encher a igreja, mas principalmente para levar a mensagem de salvação para cada uma delas. Né, que possamos estar aí trabalhando para a honra e glória de Deus. Hoje à noite, né, o nosso culto de adoração ao nosso Deus às 7 horas com o culto da Páscoa. E ainda nós não sabemos aí como vai ficar durante a semana. Não ouvi falar nada ainda de um novo decreto, mas com a graça de Deus estaremos na igreja, se assim Deus nos permitir. Mas hoje à noite, ainda no sistema online, estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, com o culto da Páscoa, né? Que possamos estar aí, como eu gosto de falar, juntos, mas distantes, louvando ao nosso Deus, engrandecendo a Ele, que é o único digno de toda honra e glória. Quarta-feira, culto de oração, né? Se nós voltarmos, eu vou estar preparando aí o boletim, já está em enviar, caso nós retornemos aí para os cultos presenciais. Se não for, nós vamos continuar aí no sistema online. Né? Orem um pelos outros, irmão, nunca esqueçam. Orem pela saúde, né? Nós temos irmãos que precisam de orações. E a oração pode muito em seus efeitos. Lembre sempre disso. Ore para que possamos sair dessa situação. Ore por salvação, né? Que eu sempre digo, é melhor termos a salvação garantida, né? Porque caso Deus nos chame, estamos na glória, né? Mas que possamos estar aí pregando e as pessoas se convertendo. E sábado, se nós voltarmos, né? Sábado que vem é o segundo sábado do mês. O segundo sábado do mês com os jovens, né? Então teremos os jovens se voltarmos aí ao culto presencial. Se não, ainda continua suspenso aí a programação de sábado. E no domingo de manhã, com a graça de Deus, 9 horas da manhã, a escola bíblica e o culto à noite, de 7 horas. Deus abençoe e até mais à noite. Vamos orar mais uma vez antes de encerrarmos, né? Então, obrigado, Pai, mais uma vez por tudo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Grato estamos pelo privilégio de ser chamados Teus filhos. Obrigado porque Cristo morreu por nós. E te pedimos que o Senhor nos agracie para que possamos estar superando essas adversidades. Em nome do Teu Filho amado que oramos, agradecemos por tudo. Amém. Então, bom dia, meus amados, e até a noite, se assim Deus nos permitir.